Segundo livro dos Reis, capítulo 22. Durante o mês de outubro, que encerrou ontem, dia 31, dia da Reforma Protestante, nós estamos estudando aqui um pouco a história da igreja, relembrando alguns fatos importantes e marcantes nessa história. E hoje nós vamos concluir o quarto estudo, né? E nós vamos cobrir aí um pouco já o século XVI. Na próxima semana, se Deus nos permitir, nós voltaremos ao estudo do livro de Provérbios. Então hoje nós vamos concluir essa parte, relembrando alguns fatos importantes da história protestante, da reforma do século XVI. A gente não poderia deixar de cobrir um pouco esse período. A palavra do Senhor nos diz, segundo Reis 22, de 8 a 13. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, lhe deu relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Acbo, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Vamos ter mais uma palavra de oração? Nós estamos, ó Deus, nesse momento, diante da Tua Palavra, onde iremos refletir sobre esse assunto tão importante, que são os feitos de Deus na história. Obrigado, ó Deus, porque a Tua Palavra nos mostra que nós precisamos retornar à Escritura constantemente, cotidianamente, para que a nossa vida seja avaliada à luz da Tua Palavra, da Escritura, como aconteceu nessa passagem que nós acabamos de ler. O livro da lei estava esquecido, e por conta disso o povo estava vivendo longe do Senhor, no pecado, mesmo vivendo uma vida religiosa. Não deixaram de cumprir as suas obrigações religiosas, mas o coração já estava longe do Senhor. Ó Deus, como igreja do Senhor, coletiva e individualmente, dá-nos a graça nessa manhã de reavaliarmos as nossas vidas também. E se alguma coisa está fora daquilo que o Senhor requer de nós, que possamos nos ajustar, Senhor, conforme a Tua Palavra, para que Te sirvamos melhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, nos fala de uma das primeiras reformas por que passou o povo de Deus na história. No período do rei Josias, ele mandou fazer uma reforma no templo, e qual foi a surpresa? O livro da lei estava perdido, esquecido no templo. Parece que o povo estava vivendo de forma tão à vontade, longe de Deus, que sequer deram falta deste livro. Parece que, e quando a gente lê a história, depois você puder ler um pouco os capítulos anteriores, a apostasia tinha tomado conta do povo de Deus, de Judá. E essa apostasia tem a ver com o afastamento da lei de Deus. É por isso que todo movimento de afastamento de Deus, da comunhão, e aqui a gente pode pensar no contexto de igreja, é extremamente perigoso.
Porque quando a gente se afasta da palavra de Deus, naturalmente alguma coisa vai ocupar o lugar no nosso coração. Não existe neutralidade. Essa ideia de que o ser humano é neutro, não existe isso. Existem questões dentro de nós que são próprias da nossa natureza humana, e quando a palavra de Deus está esvaziada dentro de nós, essas coisas vão ocupando o volume, o espaço que foi deixado pela palavra. E era isso que estava acontecendo nesse período. O distanciamento de Deus, o esquecimento da lei, levou o povo a viver uma vida que não agradava ao Senhor. O mesmo estava acontecendo com a igreja no período que antecedeu a reforma protestante. Nós já fizemos uma trajetória aqui desde o segundo século, quando a igreja começou a se institucionalizar e ela se aproximou demais do Estado, do Império, e isso se mostrou extremamente danoso para a igreja. Muitos adentraram a igreja cristã naquela época sem qualquer conversão, e o pior, assumindo cargos importantes, fazendo parte do clero da igreja. Isso fez com que uma enxurrada de coisas, de práticas pagãs que eram próprias das religiões ali, do próprio contexto do Império Romano, adentrasse a igreja. A partir de um determinado momento, alguns irmãos começaram a se incomodar com essa situação, e Deus começou a promover uma reforma no meio do seu povo. Nós falamos a semana passada que dois grupos se levantaram, especialmente na França. Os cataritas e os valdenses eram irmãos piedosos que, desejosos de ver uma igreja mais pura, uma igreja mais próxima do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, começaram a se levantar contra as práticas da igreja. Mas esses irmãos foram perseguidos duramente. Muitos foram silenciados, mas algum tempo depois, Deus começou a fazer com que a luz, uma luz de esperança, pudesse brilhar. Ele levantou, por exemplo, um homem chamado John Wycliffe, um servo de Deus temente a ele, que pela primeira vez começou a confrontar diretamente as práticas da igreja. Foi perseguido. Logo depois de Wycliffe, Deus levantou John Hus, um servo piedoso, temente ao Senhor, mas foi silenciado também pela perseguição da igreja, pelo instrumento que foi criado, chamado Santa Inquisição, que tinha o propósito de procurar, identificar e punir com morte todos aqueles que ousassem se levantar ou contrariar as práticas da igreja. Mas pela graça do Senhor, meus irmãos, o Deus que controla a história, que é Senhor da igreja, séculos depois, Ele começou a inflamar o coração de alguns homens, para que eles pudessem levantar a voz contra as práticas da igreja, promovendo uma reforma tão necessária que a igreja precisava passar. Agora, o que nos chama a atenção, e já para a gente entrar nas três fases da reforma, a reforma na Alemanha, nós vamos ver também a reforma na Suíça, a reforma em Genebra, e posteriormente nós vamos ver a reforma na Escócia, que isso tem a ver com a história do presbiterianismo. Mas antes de entrar nesse ponto, na história estava acontecendo um evento que foi fundamental para que as ideias de Lutero pudessem ter espaço de se propagar. Nós falamos para os irmãos a semana passada que os séculos 13, 14 e 15 são conhecidos na história comum como o aflorar das ideias. Esse período é chamado de Renascença, que é caracterizado por um retorno às fontes, os estudos das fontes. Nessa época houve um progresso na ciência, no desenvolvimento da ciência, especialmente com as grandes navegações. Muitas questões que antes eram defendidas pela igreja de maneira dogmática,
essas teses, essas teorias e dogmas passaram a ser questionados à luz das novas descobertas científicas. E em 1450, ou seja, em meados do século XV, aconteceu um evento muito importante que eu mencionei a semana passada, que foi a invenção da imprensa por Gutenberg, na Alemanha. A invenção da imprensa foi providencial, foi uma obra providencial de Deus, porque esse instrumento foi importante para a disseminação de novas ideias. O que antes era reprimido pela igreja, todos os livros que de alguma forma, ou escritos que contrariavam as ideias da igreja, eram recolhidos e queimados publicamente. A partir da invenção da imprensa, a produção de material, a reprodução de escritos, tornou isso impossível para a igreja católica. O resultado natural é que quando Deus fez com que Lutero nascesse, em 1483, ou seja, ali 30 anos depois da invenção da imprensa, em 1450, ele nasceu em 1483, ele já encontrou um terreno propício para que as suas ideias plantadas pudessem se expandir por toda parte. E de fato, meus irmãos, ninguém conseguiu conter mais. Louvado seja Deus por isso. Existem alguns eventos na história que são importantes porque mostram como Deus intervém na história para cumprir os seus planos, os seus propósitos. Nós falamos há 2 semanas atrás de que quando os turcos otomanos, os árabes, estavam conquistando toda a Europa, eles já haviam conquistado o norte da África, conquistado a Espanha e estava conquistando parte da França. Deus levantou um homem chamado Carlos Martel, que impediu o avanço dos árabes ali naquela ocasião. Agora, quando o terreno estava pronto, na plenitude dos tempos, quando Deus levanta Lutero, o terreno estava pronto para que as ideias da reforma pudessem propagar e chegar até nós, hoje, aqui, alguns séculos depois. Vamos então ao estudo? O nosso desejo é que Deus nos dê clareza nesse momento para que a gente possa atentar para aquilo que Ele tem a nos ensinar a respeito, baseando-nos na história de alguns desses homens. Muito bem, como Lutero se tornou reformador? Como eu falei, Lutero nasceu em 1483 na Alemanha. Lutero vem de uma família de camponeses, uma família muito simples. O seu pai, depois de um tempo, trabalhou como ferreiro e não tinha, num primeiro momento, condições de dar uma boa educação a Lutero. Eu já falei aqui para os irmãos algumas vezes que nessa época aqui, educação era matéria de luxo. Somente as famílias da aristocracia, famílias muito abastadas financeiramente, poderiam pagar um tutor para que ensinassem os seus filhos em casa, porque não haviam estruturas, prédios que pudessem abrigar as pessoas para o estudo, e mesmo que houvesse, não havia pessoas suficientes para poder oferecer o ensino para tanta gente. Então, por conta disso, no início Lutero, a sua família teve muita dificuldade com a sua educação. Mas depois de um tempo, as condições do pai de Lutero melhoraram, as condições financeiras, e ele então pôde lhe dar uma educação de qualidade. Ele, aos 18 anos, ingressa na Universidade de Erfurt, na Alemanha, no curso de Direito, porque esse era o desejo do seu pai. Aliás, nessa época, o curso de Direito era o sonho de todo pai que o filho fizesse. Inclusive, o reformador da segunda geração, João Calvino, também, o seu pai tinha um desejo de que ele ingressasse no Direito, e assim ele o fez. Então, aos 18 anos, ele ingressa na faculdade de Erfurt, no curso de Direito. Agora, perto de concluir o seu curso e iniciar a sua vida profissional, Lutero, repentinamente, ele passa por uma experiência onde ele manifesta o desejo de seguir a vida religiosa. E ele, sem que o seu pai soubesse,
ele entra no convento dos agostinhos, também em Erfurt, e se torna monge. Ele, portanto, é conhecido como um monge agostiniano, porque ele seguia as ideias de Agostinho, que era um teólogo da patrística, que nasceu ali por volta de 354 e morreu em 430. Então Lutero seguia as ideias teológicas de Agostinho, e o seu pai ficou muito frustrado com isso. Imagina que nessa época o curso de direito era a galinha dos ovos de ouro, e o pai, imaginando que o seu filho pudesse alcançar altos cargos naquela sociedade extremamente estratificada, ou seja, e rígida. Se você nascesse numa condição de pobreza, praticamente estava fadado a morrer nessa condição. Não havia muita ascensão, mudança nas classes sociais. Então isso foi muito frustrante para o pai de Lutero. Assim que ele se tornou monge, uma angústia muito grande passou a fazer parte da vida de Lutero, porque o seu objetivo, meus irmãos, era entrar para o convento dos agostinhos com o objetivo de alcançar uma vida mais elevada e assim ser salvo. Os irmãos se lembram que, por conta das práticas da igreja na Idade Média, alguns irmãos incomodados desenvolveram uma vida monástica, se afastando do mundo, se enclausurando nos mosteiros, vivendo uma vida, fazendo voto de pobreza, de abandono dos prazeres desse mundo, com o objetivo de alcançar um elevo espiritual e a salvação. Lutero, portanto, ao ingressar nesse convento, ele tinha esse propósito, mas ele foi tomado paulatinamente por uma angústia espiritual, pois ele não encontrava paz em Deus. Apesar de toda a sua dedicação ali no mosteiro, ele, por exemplo, fazia muitos jejuns, orações, dedicou a sua vida quase que inteira ao estudo, a fim de instruir outras pessoas. Ele fazia longas vigílias, se autoflagelava com o propósito de mortificar a sua carne, de mortificar os seus pecados, mas ainda assim Lutero vivia uma angústia constante, uma falta de paz que ele não conseguia entender e se livrar dela. Até que no final de 1512 e no início de 1513, enquanto ele estudava a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele se deparou com um versículo no capítulo 1 que foi um divisor de águas na sua vida. O texto que ele leu foi Romanos capítulo 1, versículo 17, que eu quero ler com os irmãos esse texto, porque ele é muito importante na história da reforma, especialmente na vida de Lutero. O texto diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Meus irmãos, ao ler essa passagem, Lutero passou a compreender, e certamente foi como um homem da Idade Média, foi o próprio Deus, pelo seu Espírito, que abriu o entendimento de Lutero para que ele entendesse que não eram os seus esforços que ia lhe conceder a salvação. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Essa justiça de Deus que foi revelada de maneira dura, cruel, digamos assim, em Cristo. E o que a pessoa que deseja ser salva precisa fazer é receber esse Evangelho de Cristo por meio da fé. E isso foi libertador para ele. Porque alguns anos depois, e essa já era uma prática da igreja, perto da cidade de Wittenberg, onde Lutero residia, apareceu um homem chamado Tetzel. Ele é muito famoso na história da reforma, vendendo indulgências.
Essas indulgências foram emitidas pelo Papa. O que era indulgência? Era a compra do perdão, a compra da salvação. Você dava um dinheiro para a igreja e era garantido a você o perdão dos pecados e a certeza da vida eterna, a certeza da salvação. Existia até e isso é contado nos livros de história da igreja, uma piada que dizia que quando a moeda fazia o barulho, o tilim-tim-tim no fundo do gasofilácio, alguém que estava pagando pela alma de um parente que estava no purgatório, repentinamente, no tilim-tim-tim da moeda, aquela alma saía do purgatório e ia para os braços do Senhor. Essa era uma teoria, uma ideia que se desenvolveu na época. Então, quando Lutero soube dessa prática ali tão perto dele, a venda de indulgências, isso trouxe uma convulsão no seu coração, já depois de ter lido Romanos capítulo 1, versículo 17. E Lutero fez algo que na época simbolizava um perigo muito grande para ele. Ele começou a escrever, ele começou a fazer discursos denunciando a prática da igreja de vender as indulgências e tantas outras práticas que, à luz da Escritura, ele entendia que eram reprováveis por Deus. Nesta época, se hoje a gente tem nas redes sociais os murais, onde as pessoas compartilham ali nos seus status frases, ou no seu próprio perfil, o que elas estão pensando, estão sentindo, nessa época era muito comum as pessoas apregarem em lugares públicos aquilo que ficou conhecido como teses, não só de natureza religiosa. Esses assuntos eram diversos. Imagine que alguém quisesse trazer para a discussão pública um determinado tema. Então o que é que essa pessoa fazia? Ela redigia alguma coisa num papel e pregava ali em um lugar público, para que as pessoas pudessem discutir sobre aqueles temas. E foi isso que Lutero fez. Ele disse: eu não posso ficar com essa angústia para mim. No dia 31 de outubro de 1517, ele marchou até a igreja do Castelo, em Wittenberg, e ele pregou ali, apregou nas portas daquela igreja as 95 teses. O tema principal dessas teses de Lutero era o seu combate à prática da venda de indulgências da igreja, mas havia outros temas também que Lutero manifestou ali a sua discordância, a sua insatisfação. Naturalmente, houve uma reação da igreja, isso na Alemanha. O Papa Leão X, em Roma, emitiu um documento em que ele convocava Lutero para comparecer a Roma urgentemente. É importante, irmãos, aqui fazer um parêntese. Nesta época, por conta da proximidade da igreja e do Estado, às vezes a igreja fazia uso do poder do Estado e vice-versa. Então, algumas práticas na época, como por exemplo, a heresia era qualquer ensinamento que fosse contra os ensinamentos oficiais da igreja. Quem assim fosse enquadrado era primeiramente julgado por um tribunal civil e depois um tribunal eclesiástico dava a sentença, que normalmente era a morte. Lutero foi convocado pelo Papa Leão X e, sabendo que isso significaria a sua morte, ele se recusa a ir. Ele não foi. O Papa, então, insatisfeito, ordenou que o rei da Alemanha convocasse uma dieta, que na verdade era uma assembleia imperial. Ele ordenou que o rei convocasse uma dieta para que discutisse a questão de Lutero. Então foi convocada a dieta de Worms, em que a questão de Lutero foi julgada ali por um colegiado de juízes civis que dariam a sentença a respeito da situação
de Lutero. Os irmãos já sabem qual foi a sentença. Aquele conselho considerou Lutero culpado, mas aconteceu algo novamente que nós chamamos de atos da providência de Deus. Por volta do século XVI, os estados europeus, isso é conhecido em história como o fortalecimento dos estados nacionais, que nada mais era do que uma reação das nações europeias contra as intromissões da Igreja Católica nos negócios da Igreja. Nos séculos XV e XVI, os estados nacionais europeus já estavam se fortalecendo e eles já estavam incomodados com as ingerências da Igreja nos negócios do Estado, visto que o Estado tinha que pagar altos tributos para a Igreja. A Alemanha, que era um Estado nacional que estava se fortalecendo nesse período, simplesmente zombou dessa decisão da Igreja Católica e protegeu Lutero, não deixando que ele caísse nas garras do Papa, porque a sua sentença de fato seria a morte, como aconteceu com John Hus e tantos outros irmãos que foram mortos e silenciados pelo fogo da Santa Inquisição, esse instrumento de perseguição que foi criado pela Igreja para perseguir aqueles que se opunham a ela. Em 1520, o Papa publicou uma bula papal, que era um pronunciamento do Papa, com a excomunhão de Lutero. Ele foi excomungado da Igreja. Os irmãos, imaginem na cabeça do homem medieval o entendimento de que a Igreja era a mãe dos crentes, dos santos, e fora da Igreja não há salvação. Imagina na cabeça de um católico nessa época você ser excomungado pelo Papa. É por isso que essa expressão ela entrou no nosso cotidiano. Quando alguém quer expressar seu sinal de desprezo por alguém, a pessoa diz: sai para lá, seu excomungado. A ideia de que você é um miserável, um imprestável, que você está condenado ao inferno, que você não presta. Lutero, portanto, foi excomungado. Agora, deixe-me trazer aqui uma questão interessante. Quando ele foi convocado pelas autoridades para se retratar em Worms, quando ele foi perguntado se estava disposto a se retratar de tudo aquilo que ele havia escrito e ensinado, e aqui eu trago uma citação do que Lutero respondeu para aquelas pessoas. Ele disse o seguinte: é impossível retratar-me, a não ser que me provem que estou laborando em erro, pelo testemunho das Escrituras ou por uma razão evidente. Não posso confiar nas decisões dos concílios e dos papas, pois é evidente que eles não somente têm errado, mas se têm contradito uns aos outros. Minha consciência está alicerçada na palavra de Deus, e não é seguro nem honesto agir contra a própria consciência. A minha consciência é cativa da palavra de Deus. E o que vocês estão me ordenando fazer é reconsiderar tudo aquilo que eu creio. E eu não vou fazer isso, porque, como ele diz aqui, não é seguro nem honesto agir contra a própria consciência. Mas é interessante dizer que quando Lutero fala de agir contra a consciência, que não é prudente, uma consciência escrava da Escritura. Eu abro um parêntese aqui para dizer o seguinte, porque algumas pessoas podem dizer: então nós não podemos agir contra a nossa própria consciência. Quando essa consciência não está cativa da Escritura, mas ela está cativa do pecado, você deve agir contra a sua consciência. O que Lutero está dizendo é: minha consciência é cativa da Escritura e eu não posso renegar as minhas convicções. Depois disso,
Por conta dessa insatisfação que já era muito forte, Lutero passou de um monge desconhecido, ilustre desconhecido, à voz que representava, meus irmãos, não só aqueles que estavam insatisfeitos com a igreja, mas também reis europeus que estavam insatisfeitos com a ingerência da igreja no Estado. Eu estou ressaltando isso porque na historiografia secular, a reforma protestante é vista como um movimento político e econômico somente, encampado pelas nações europeias. Mas o movimento da reforma protestante foi um movimento religioso. É claro que trouxe consequências políticas e econômicas, como a gente vai ver um pouco mais à frente. Qual foi o legado de Lutero? Para a gente passar para uma outra parte da reforma que estava acontecendo concomitantemente com a reforma na Alemanha. Lutero defendeu a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Essa doutrina bíblica diz que nós não precisamos de representantes humanos para comparecermos diante de Deus. Os irmãos sabem que a Igreja Católica ainda hoje defende essa ideia de que nós precisamos de mediadores além de Cristo para nos achegarmos a Deus. Peça à mãe que o filho atende. Tem os mediadores também, os santos, e o próprio Papa, o cabeça terreno da igreja. Lutero combateu isso dizendo: nós não precisamos deles. Todo crente é um sacerdote com base no sacerdócio de Cristo. Eu não preciso ir a um sacerdote humano para que Deus me ouça. Eu posso ir diretamente a Deus sem o auxílio da mediação desses homens. O único mediador entre Deus e os homens é um homem, Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo. É por isso, meus irmãos, que a minha oração e a sua oração têm o mesmo peso e o mesmo valor diante de Deus. Nós não pedimos ao pastor ou ao presbítero para orar porque a oração dele vale mais do que a minha diante de Deus. Isso é pensamento católico, não é bíblico, e Lutero combateu isso. Além disso, ele traduziu a Bíblia inteira das línguas originais, o hebraico do Antigo Testamento e o grego do Novo Testamento, para a língua alemã, e interessante, para o idioma popular, porque nessa época a Bíblia ela estava em latim, né, que era o livro, texto usado pela igreja, e Lutero então traduz para o alemão. Inclusive na literatura alemã, a tradução da Bíblia é considerada um marco na transição literária daquele país. Ou seja, a tradução da Bíblia tem a sua importância para a igreja, mas também para a literatura alemã, ainda hoje considerada um marco na transição da língua, né, da literatura daquele país. Ele compôs também muitos hinos, salmos que eram cantados, e talvez o hino mais famoso é Castelo Forte, que está no nosso inário. 155 é o número do hino do nosso inário. Paralelamente à reforma eclesiástica, e aí a reforma protestante, nesse primeiro momento, ela teve um problema muito grande, uma dificuldade. Como é que você discipula uma sociedade composta de pessoas de maioria analfabeta? Esse foi um entrave. É por isso que um dos lemas, e aqui da reforma luterana, era de que ao lado de cada igreja deve haver uma escola. Porque uma das coisas, e Lutero entendia, que Satanás usa para cegar as pessoas, é o fato delas não terem conhecimento. Se elas não têm o conhecimento, elas não conhecem naturalmente também a palavra de Deus. Então a ideia de que você dá dignidade ao ser humano e ao mesmo tempo você prega a palavra. Agora, meus irmãos, a reforma protestante não ficou restrita à Alemanha, já não tinha mais como conter. Na Suíça,
Ao mesmo tempo em que Lutero lutava na Alemanha, outros movimentos começaram a surgir no mundo. E na Suíça aconteceu o mesmo que estava acontecendo com Lutero. Um homem chamado Ulrico Zwinglio era um pregador famoso ali, ele era católico. Ele passou por uma experiência em que ele foi acometido de uma doença muito grave. E isso tornou a sua vida religiosa, a sua vida com Deus, mais aprofundada. E ouvindo as notícias do que estava acontecendo na Europa, ele mostrou uma insatisfação muito grande com o que estava acontecendo também na Suíça, com o catolicismo suíço. E ele começou a levantar a bandeira, as mesmas bandeiras, muito parecidas com aquelas que Lutero havia levantado antes, ou pelo menos concomitantemente, ao mesmo tempo, na Alemanha. Então eu gostaria de destacar aqui algumas coisas do pensamento zwingliano, do pensamento de Zwingli. Ele defendeu o sacerdócio de todos os santos, todos os crentes, exaltou a autoridade da Bíblia acima da autoridade papal. Havia na Igreja Católica aquilo que ficou conhecido como magistério da Igreja. O magistério da Igreja são os documentos que foram produzidos por concílios, tais como confissão de fé, as bulas papais, os pronunciamentos papais sobre os mais diversos assuntos. E esses documentos tinham o mesmo valor em termos de autoridade que a Escritura. E quando houvesse um conflito, ou seja, a Bíblia diz uma coisa e esses documentos dizem outra, a Igreja Católica mantinha aquilo que era chamado de magistério sobre a Escritura. Então, Zwinglio, combatendo isso, ele colocou a autoridade da Escritura acima de qualquer pronunciamento dos concílios, porque os concílios falham, os concílios erram. Eu vou mencionar novamente, eu mencionei aqui quarta-feira, mas esse assunto ainda está em discussão, de um famoso pastor aí da televisão e da internet, que essa semana afirmou que nós precisamos atualizar a Bíblia. Existe uma diferença, meus irmãos, entre atualização da Escritura e contextualização. Contextualização é quando nós pegamos o texto bíblico, fazemos a exposição conforme o texto bíblico está ensinando, e aí nós fazemos as aplicações para nós hoje, na nossa época. O que é que esse texto tem a ver conosco? Isso é contextualização e aplicação. Mas o que esse pastor propõe é uma atualização. E na linguagem do liberalismo teológico, atualizar a Bíblia significa fazer uma releitura da Escritura à luz da cultura. Então você precisa tirar todos aqueles elementos que hoje não são mais aceitos, para que a Bíblia seja aceita pelo homem moderno, especialmente questões ligadas à moralidade. Uma das coisas que são bastante batidas é a questão da homossexualidade, o papel da mulher, questão de gênero. A ideia é todo o ranço cultural que existe na Escritura do mundo antigo deve ser tirado e a Bíblia deve ser relida à luz da nossa cultura. Os reformadores, tais como Ulrico Zwinglio disse, a Bíblia tem autoridade suprema, não só em matéria de fé, mas também em matéria de prática. Ele atacou a missa como sendo uma cerimônia cheia de ritos, sem vida, sem expressividade. As pessoas iam para as missas e voltavam mais angustiadas ainda, porque ali elas não recebiam alimento de Deus, da sua palavra. Ele combateu o celibato, que era a proibição de que os clérigos da igreja se casassem, e também combateu a primazia do Papa
como cabeça da igreja. Cristo é o cabeça supremo da sua igreja. Agora, para a gente concluir aqui essa reforma na Suíça alemã, a Zurique, e passar para a reforma genebrina de Calvino, Zwinglio divergia de Lutero numa questão fundamental, a questão da Santa Ceia. Nós vimos a semana passada que a Igreja Católica defendia a transubstanciação, que era a mudança dos elementos da ceia em corpo e sangue de Cristo, literalmente. Ou seja, quando você mastiga o pão, ou no caso dos católicos, quando mastiga a hóstia, você está mastigando ali o corpo de Cristo. E quando o sacerdote ingere o vinho, ele está bebendo literalmente o sangue de Cristo. Lutero modificou isso. Lutero disse que na verdade não há uma transformação, mas uma consubstanciação. Os elementos do corpo de Cristo estão presentes. Eles não se transformam como a Igreja Católica defendia, mas há uma consubstanciação. Ou seja, de alguma forma o corpo real de Cristo está presente nos elementos. É uma modificação do pensamento católico. Zwinglio, ele divergia de Lutero, e por conta disso foi a partir daí que começou a surgir a primeira divisão no ramo protestante, entre luteranos e reformados. Isso aqui é muito importante. É por isso que nós nos chamamos, nos autodenominamos de cristãos protestantes reformados. Essa divisão começou a partir daqui. Eurico Zwinglio entendia que a Santa Ceia é apenas um memorial e que a presença de Cristo é espiritual. Então os zwinglianos, eles são memorialistas. E aí nós vamos ver mais à frente no pensamento de Calvino que ele entendia que a ceia não é um mero memorial, mas que a presença de Cristo é espiritual e real. Cristo está presente na Santa Ceia, espiritualmente, realmente Ele está, não fisicamente. É por isso que quando a gente vai orar, consagrando os elementos, a gente diz que eles foram tirados do uso comum, continuam sendo pão e vinho, mas que agora são destinados para um uso específico, que é a Santa Ceia. Como eu falei, ninguém podia mais frear a reforma protestante. Chegou na Suíça, em Zurique, com Zwinglio, e a reforma também chega em Genebra. Depois da morte de Zwinglio, surgiu um líder ainda maior no protestantismo na Suíça, João Calvino. Ele nasceu em 1509 e morreu em 1564. A obra de Calvino, meus irmãos, em Genebra, foi uma mistura de ações para reformar a igreja e ao mesmo tempo para reformar aquela sociedade tão imersa na imoralidade. E conta-se a história que em 1536 Calvino estava passando, ele estava viajando, ele não ia ficar em Genebra, ele em viagem pernoitou ali. E naquela cidade existia um pregador muito famoso e muito conhecido, influente na sociedade. Inclusive ele tinha influência na política. Ele soube que Calvino tinha pernoitado ali em Genebra. Ouvindo essa história, ele vai procurar Calvino. E o seu desejo era que ele permanecesse em Genebra, ajudando na obra de reforma na cidade, criando leis novas e reformando inclusive a igreja. Calvino se recusa. E aí a história conta que Farel amaldiçoou Calvino. Ele disse que se ele não ficasse ali para ajudá-lo, Deus iria amaldiçoá-lo e que ele não conseguiria êxito, porque ele estava indo para Estrasburgo estudar.
E Calvino, a história, os biógrafos contam que quando Calvino ouviu isso, ele foi tomado por um temor interno tão grande, que ele então decidiu ficar ali em Genebra e auxiliar Guilherme Farel naquela obra de reforma daquela cidade. Eles tentaram implementar algumas reformas nas leis, especialmente para conter a imoralidade na cidade de Genebra, que era conhecida pelo número de bares que tinha e prostíbulos que existiam ali naquela cidade. Mas a cidade de Genebra não estava preparada para essas reformas. É importante a gente destacar, meus irmãos, que nesta época muitas cidades e países declararam a fé cristã. Então, ser protestante nessa época é como, por exemplo, quando a gente pergunta à sociedade brasileira: você é o quê? Se ela não é protestante, não é de nenhuma outra religião, ela diz: eu sou católico, mesmo que ela nunca tenha pisado os pés na igreja, mas ela se autodenomina. Nessa época aqui era muito comum isso, as cidades aderirem ao protestantismo. Foi o que aconteceu em Genebra, mas os resultados sociais eram terríveis. Por conta dessa insistência de Calvino e de Farel, eles foram expulsos de Genebra, tiveram que fugir para não serem mortos. Posteriormente se descobriu que foi a coisa mais errada que fizeram, terem expulsado eles de Genebra. Posteriormente, em 1541, eles foram convocados novamente, e aí puderam implementar muitas reformas. Meus irmãos, hoje já se admite, inclusive na historiografia secular, que os países que receberam influência da reforma protestante são países do desenvolvimento humano melhor, maior. Peguem os países que foram berço do protestantismo, olhe para Genebra hoje, que é uma referência em vários sentidos, e tudo isso começa lá com a base. É claro que esses países hoje são ateístas, muitos deles, mas a base foi montada, apesar de muitos desses países hoje já estarem chutando os valores cristãos da cultura judaico-cristã, que foram pavimento da cultura desses países. Ele implementou algumas reformas que eu gostaria de mencionar, já estou caminhando, tá? Para o fim. Depois falta só a reforma na Escócia com John Knox. Sei que são muitas informações. Ele queria uma igreja totalmente reorganizada, uma igreja de fato bíblica. Era desejo dele, de fato ele implementou leis juntamente com o parlamento, leis que expressassem a moral bíblica, um sistema educacional de primeira qualidade. Cuidou para que a igreja pudesse atentar para a disciplina daqueles que estavam na igreja, para que tivessem uma conduta que de fato refletissem os valores bíblicos. E aí ele formou o consistório ou o conselho eclesiástico, que algumas pessoas dizem que foi uma espécie de inquisição protestante, mas não foi, com o objetivo de que a igreja tivesse, e a sociedade também tivesse, uma vida mais pura. Agora, e aqui, esse ponto aqui vai servir de contato para a reforma na Suíça. Calvino criou em Genebra aquilo que ficou conhecido como academia, que era um ambiente de estudo, mas também, meus irmãos, um ambiente em que eram acolhidos aqueles irmãos protestantes que eram perseguidos nos seus países. Havia uma perseguição intensa na França, na Alemanha, na Escócia, e muitos desses protestantes fugiam. Em Genebra, Calvino criou um centro de estudo e de acolhimento desses irmãos. E detalhe, muitos desses irmãos depois voltavam para os seus países para levar o lema da reforma. Deixa eu abrir só um ponto aqui. Em 1857, sabe aquela expedição de franceses que chegou no Rio de Janeiro, comandada por Villegagnon, e que na historiografia moderna ou secular, essa expedição é classificada como franceses que queriam invadir o país e foram mortos pelos portugueses?
Muitos daqueles irmãos ali eram huguenotes, calvinistas franceses, que estavam vindo para a América com dois objetivos: levar o evangelho que eles haviam recebido na França e também em Genebra com Calvino. Muitos desses irmãos foram treinados por Calvino. Nesse sentido, nós temos aí um ponto de contato entre a nossa história brasileira e também João Calvino. Eles foram mortos na Baía de Guanabara, que inclusive antes de serem mortos produziram um documento primoroso, a Confissão de Fé de Guanabara. Enquanto eles estavam descendo para um porão onde seriam mortos, eles foram forçados por alguns dias a colocarem num papel o que eles criam, e eles então produziram aquilo que ficou conhecido posteriormente como a Confissão de Fé de Guanabara. Matteo Vernouillet, Lafon e outros irmãos calvinistas franceses que foram mortos, fruto desse trabalho aqui desenvolvido por Calvino em Genebra. Um desses ilustres estudantes de Calvino veio da Escócia. Por conta da perseguição na época de Maria, a rainha Maria, que levantou uma perseguição terrível contra os cristãos, John Knox fugiu e se refugiou em Genebra, e lá recebeu as instruções de Calvino. Depois que ele voltou para a Escócia, ele levou essa fé bíblica, pujante, a fé reformada. Em 1546 ele aparece em cena, agora na Escócia, e ali ele começa um trabalho de revitalização da igreja, de organização da igreja. E por volta de 1559, a igreja da Escócia, seguindo alguns padrões da igreja nacional francesa, eles criaram um código de governo, de leis, que foi a base do presbiterianismo. A igreja presbiteriana surge em 1559 na Escócia. De lá, essa fé se espalhou por toda parte e chegou até nós em 1859 com Ashburn e Simon. Qual é o nosso papel, meus irmãos, hoje como igreja? É não deixar que essa chama se apague. Para que nós chegássemos onde chegamos hoje, como igreja presbiteriana e como protestantismo no mundo, muitos irmãos tiveram que selar as suas próprias vidas com a coroa do martírio, tiveram que morrer. O meu desejo com esses estudos que nós tivemos aqui é que Deus acenda a chama no nosso coração pelo Evangelho, por Cristo, que a gente aprenda a valorizar a história, a importância da história, porque nós também hoje estamos nesse tempo, usados por Deus, cumprindo seus propósitos na história. E a pergunta é, que eu fiz há um tempo atrás aqui na igreja presbiteriana de Jacobina: qual é o legado que esta geração hoje está deixando para as gerações vindouras? Como será essa igreja presbiteriana de Jacobina daqui a 50 anos, se o nosso Redentor não voltar? Se essa igreja dependesse da sua fé, do quão apaixonadamente você expressa a sua fé por Cristo, como ela será daqui a uma década? Qual a cara dessa igreja daqui a 20 anos, se depender de você? É importante a gente pensar sobre isso. É importante a gente pensar na responsabilidade que nós temos nesta geração, como servos de Deus, de não deixar que essa chama se apague, de continuar levando a bandeira do Evangelho, no nosso caso aqui como presbiterianos. Que o Senhor da igreja, o Senhor de John Wycliffe, John Hus, Martinho Lutero, Eurico Zwinglio, que o Senhor de Calvino, de John Knox e de tantos outros que vieram depois deles,
que o nosso Senhor continue nos dando entusiasmo e força para dizermos o mesmo que o servo do Senhor disse: é impossível retratar-me, a não ser que me provem que estou laborando em erro, pelo testemunho das Escrituras ou por uma razão evidente. Não posso confiar nas decisões dos concílios e dos papas, pois é evidente que eles não somente têm errado, mas se têm contradito uns aos outros. Minha consciência está alicerçada na palavra de Deus, e não é exagero nem honesto agir contra a própria consciência cativa da palavra de Deus. Amém. Vamos orar? Deus, nós lemos na Tua palavra que a reforma que o Senhor promoveu no período de Josias